Os samurais tinham um ditado que diz o seguinte: todo inimigo não confrontado florescerá. Os nossos inimigos não vivem fora de nós. Nossos inimigos habitam o nosso interior. Todos os seres humanos possuem inimigos interiores. Alguns possuem um pouco mais, outros possuem um pouco menos. O que são inimigos interiores? São sentimentos, sensações, recordações, falhas de caráter, coisas que limitam o nosso crescimento, nos sufocam, tiram a nossa felicidade e nos prendem em grilhões de fracasso, dúvidas e incertezas. Eu citarei aqui os mais comuns e enquanto eu falo sobre eles, eu quero que você deixe a sua mente vagar e que você comece a fazer marcações, reconhecendo quais desses inimigos hoje vivem dentro de você e trazem infelicidade e infortúnio para a sua vida, roubando um pouco ou muito daquilo que você tanto merece, que é a felicidade e a tranquilidade, a serenidade para viver, a paz de espírito que todos nós necessitamos para sermos felizes. Existem recordações que as pessoas não conseguem deixar para trás. Infâncias sofridas, abandono pelos pais, rejeição por parte dos pais, ter sido criado por outras pessoas, muitas vezes estranhos, ter recebido muitas críticas quando se era criança. Muitas pessoas ficam presas nesse tipo de inimigo. Tudo que elas têm hoje na vida, elas relacionam mentalmente às coisas da infância. Tristezas, medos, medo do escuro, medo do que vem a seguir, insegurança, hesitação. Muitas pessoas se sentem deprimidas quando se lembram da infância, lamentam pela felicidade que não tiveram, pelas oportunidades que elas dizem que o mundo lhes roubou. Você por acaso tem algum tipo desses inimigos que eu disse agora? Por acaso a sua infância representa para você uma coisa que você gostaria de apagar e quando você pensa nela você tem tristezas? Existem pessoas que são prisioneiras da depressão, passam dias tristes, sem motivo aparente, não têm vontade de levantar de suas camas, sentem os membros pesados, braços e pernas, como se cada um deles pesasse 50 quilos ou mais, sentem a mente anuviada, não têm vontade de se barbear, de tomar banho, não sentem graça, não veem nenhuma sensação maravilhosa em se trocar, em parecer mais bonito, em cuidar do aspecto. Muitos estão desalentados. Por que um ser humano fica deprimido? Onde tudo isso começa? É como uma grande construção que vai sendo corroída aos poucos. É como um grande carvalho que vai sendo comido por cupins aos poucos e ao longo de anos ele vem abaixo. E quando as pessoas olham para ele, elas perguntam como uma estrutura tão grande pôde desabar. Mas o que elas não sabem é que durante anos, silenciosamente, pequenos seres estavam comendo a estrutura daquilo, a estrutura mais básica. Assim acontece com os seres humanos. Ninguém fica deprimido de uma hora para outra. A depressão é fruto de uma série de coisas que o ser humano não sabe sobre si mesmo e que ele vai alimentando dentro da sua própria vida. Existem pessoas que têm também o germe do fracasso dentro de si, o inimigo interior. Não confiam em si mesmas, têm autoimagem abalada, autoestima profundamente abalada, elas têm autoconfiança praticamente zero, não acreditam que possam conseguir alguma coisa, estão sempre preparados para perder, entram no relacionamento preparados para perder, entram no emprego, numa carreira profissional, preparado para perder, nunca se acham boas o bastante, nunca se acham felizes, bonitas ou inteligentes o bastante, se escondem na sombra dos demais. Quantos casamentos já se acabaram por coisas assim, por atitudes dessa forma? Existem pessoas prisioneiras de pensamentos reincidentes. Elas se arrependem de coisas que fizeram e não conseguem se esquecer daquilo. Cobram-se o tempo todo, sofrem dia após dia. E existe o pior dos inimigos interiores, que é a tristeza. Pessoas se entregam à tristeza durante horas, durante semanas e durante dias. Tristeza pelo que viveram ou pelo que deixaram de viver. Pelo que tiveram e perderam e pelo que nunca conseguiram. Tristeza por quem deveriam ter sido ou por quem exatamente foram. Tristeza
por situações que viveram ou por situações que elas desejam e desejariam ter vivido. A tristeza é uma das piores sensações que o ser humano pode abrigar dentro de si. Normalmente, com o tempo, ela se transforma em angústia. E depois, com o tempo, ela se transforma em desalento. E com o tempo, ela rouba tudo que você tem na sua vida. É claro que é normal, de vez em quando, nós termos tristezas. Afinal de contas, elas fazem parte da vida como tanto quanto a alegria, tanto quanto o júbilo. Porém, quando alguém começa a ficar muito tempo na companhia de um inimigo interior e cede a ele, essa pessoa fatalmente sucumbe. Agora que nós listamos alguns inimigos interiores, eu espero que você tenha feito uma lista mental. Você relacione quais os inimigos interiores que estão na sua vida hoje. Não importa como seja, porque cada um de nós utiliza um tipo de ferramenta e faz uso do nosso próprio temperamento.